O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, comparou as propostas em tramitação no Congresso que limitam os poderes da Corte à ditadura da era Vargas. A declaração foi feita durante sessão no plenário do STF na quarta-feira. Diante da repercussão que possa haver sobre a questão, eu acho também muito perigoso estimular a postura do Congresso Nacional no momento em que a gente está vivendo. Veja, nós estamos falando de 4, 5 emendas constitucionais, há inclusive 2 mandados de segurança com o ministro Cássio, tratando talvez de matérias de cláusula pétrea. Uma delas que revive um dispositivo da Polaca. Para aqueles que não sabem, os estudantes que estão nos acompanhando, a Polaca é a Carta de 37, de Getúlio Vargas. Também no plenário da Corte, Gilmar Mendes parabenizou o colega ministro Dias Toffoli, que completou 15 anos no STF. Gilmar Mendes mencionou medidas de Toffoli que, de acordo com o decano do Supremo, ajudaram a preservar a democracia no Brasil. Não podemos esquecer do inquérito, assim chamado inquérito das fake news, que tem uma relevância histórica que talvez a vista ainda não alcançou. Não só a sua decisão de instaurar o inquérito com base no artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mas também a designação do ministro Alexandre como seu relator foi decisiva para que a democracia fosse preservada no Brasil. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Piotto, o que você destaca aí dessas falas do ministro Gilmar Mendes? Lembrando que Dias Toffoli passou a integrar o STF, ele tinha 40 anos, né? Está com 56, agora completando 15 anos. E também esse trecho do ministro Gilmar Mendes comparando aquele pacote de medidas que buscam limitar as decisões do Supremo Tribunal Federal à ditadura de Getúlio Vargas. Paula, boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite, Silvio, Ana Paula, querida, todos que nos acompanham. Eu vou pelo trecho final, começo pelo trecho final, em que ele faz menção ao inquérito das fake news. Aberto de ofício, sem limite. Ele chama isso de luta pela democracia, defesa da democracia. Ministro, o senhor sabe que o inquérito das fake news foi o maior retrocesso, na verdade, ainda é o maior retrocesso institucional e jurídico na história do país. O senhor sabe que inquéritos têm prazo determinado, não podem se alongar ad aeternum, para usar um pouco de latim que os senhores adoram. Sabemos que o alcance de um inquérito aberto na corte de ofício deveria ser extremamente limitado. Não é o caso, qualquer coisa que acontece, inclusive em Roma, sei lá o quê, vai parar num desses inquéritos que são os filhotes desse primeiro inquérito das fake news, que tudo praticamente está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. E o senhor chama isso de defesa da democracia, que ainda não está ao alcance do benefício que isso teria trazido ao Brasil. Bom, eu não sei onde é que o senhor pretende chegar com isso, mas eu posso dizer que já está muito claro a qualquer brasileiro o que isso trouxe de atraso à vida brasileira, de forma muito clara. E aqui nós defendemos o legalismo. É exatamente o que eu gostaria de ver o Supremo defendendo. O inquérito das fake news está muito longe de ser legal, convenhamos. Depois, uma comparação com a ditadura Vargas. Eu confesso que fiz um esforço imenso para tentar entender onde é que uma coisa leva a outra. A começar da origem da ditadura. Ali você tinha um ditador no executivo. Hoje eu tenho um Supremo Tribunal Federal que faz e desfaz leis, inclusive quando o Congresso aprova, refaz emendas constitucionais que o Congresso discutiu numa proposta de emenda à Constituição, no entender, às vezes, monocrático de um único juiz. Coisa que, por exemplo, agora o Congresso começou a se rebelar e que o senhor chamou todos de pigmeus morais, porque os congressistas estavam fazendo apenas o trabalho deles e dizendo que, olha, não dá para um ministro, de maneira monocrática, simplesmente suspender os efeitos de uma decisão do Congresso Nacional. Extremamente representativo, porque tem 513 deputados e 81 senadores.
E o senhor diz que isso é uma ditadura. E qual é o nome, por exemplo, desse Supremo extremamente atuante hoje? Aliás, eu não diria atuante, que, na verdade, arrebenta todas as prerrogativas dos outros poderes para se sobrepor a esses outros poderes. Onde a Constituição garante esse Supremo, digamos, hiperbolizado, agigantado, achando que é o dono do país? Onde é que está na Constituição? Porque eu posso dizer onde está na Constituição, como o senhor obviamente também sabe, quando a Constituição diz que isso não pode acontecer. Está lá na Constituição, um dos seus primeiros artigos. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Invasão de prerrogativa não é harmonia, muito menos respeito à independência. Então, convenhamos, se tem alguma ditadura, essa ditadura, neste momento, está vindo do judiciário, porque é na base do cumpra-se e não tem a quem recorrer, porque já é a última instância. Sem contar que se um juiz vai dar uma decisão como essa, vai fazer o quê? Tem que ser amigo de quem? Se precisa ser amigo de quem, não é legalismo. Pois é, Ana, chama atenção, né, a maneira como eles opinam politicamente aí sobre decisões que cabem ao Congresso Nacional, esse pacote aí de medidas dessas PECs que foram já aprovadas na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, que visam aí limitar de alguma forma as decisões do Supremo, e o ministro, então, já manifestando a sua opinião contrária, e não é a primeira vez que o faz. Paula, eles não entendem. Ou melhor, eu acho que eles entendem sim, né? Eles entendem sim e fingem que não entendem, que isso tudo, esse contexto todo, essa discussão no Congresso, jamais estaria acontecendo se eles não estivessem fora das linhas institucionais deles. Ponto. Isso só está acontecendo, essa discussão só está acontecendo porque eles saíram completamente da casinha institucional e constitucional do Supremo Tribunal Federal. Eles interferem em outros poderes, eles rasgam a Constituição, eles desrespeitam até jurisprudências da própria Corte. Eles fizeram do Brasil um hospício jurídico. Portanto, os eleitos diretamente pelo povo, eles só estão discutindo isso para que a nossa bússola jurídica volte a funcionar, porque hoje ela está assim, né, Paula? Está completamente louca. É hospício jurídico, ninguém sabe. Ah, mas o que diz a lei? Bom, a lei diz isso, mas não interessa, porque nós temos uma Constituição que não é respeitada e depois nós temos 11 constituições, cada um interpreta como bem entende. Depois tem a 12ª Constituição, que é de uma turma, a 13ª Constituição, que é de outra turma. Ou seja, o Congresso está fazendo o papel que o povo espera que eles façam, que os parlamentares façam. Colocar exatamente em andamento o que nós temos na nossa Constituição, freios e contrapesos. Saiu das suas linhas institucionais, então nós vamos colocar de volta. É isso que nós temos que fazer e que o Congresso está simplesmente atendendo uma demanda de quem colocou os parlamentares no Congresso. Nada disso, Paula, nada disso estaria sendo discutido se eles estivessem simplesmente recebendo as provocações, olhando se elas são constitucionais ou não, fecha a Constituição e segue o jogo. Eles não estão fazendo isso há muito tempo. E agora, se o ministro Gilmar Mendes quer falar sobre o passado, vamos falar então da censura. Aí dá para a gente comparar, porque nisso, esse atual Supremo Tribunal Federal tem muitas similaridades com o passado censor do Brasil.